Paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana. Estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica dominical, estudo bíblico, onde estaremos estudando a revista, que está falando sobre pentecostalismo, mas com foco na figura do Espírito Santo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, onde a ênfase é sobre o batismo no Espírito Santo. E dentro do que eu meditei essa semana, nós estaremos falando também da perspectiva onde teremos que diferenciar o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, entender qual é a principal função de ambos os batismos e o que nos traz a evidência desses batismos em questão. Antes de começar, como já é de costume, convido você a orar comigo e consagrar este tempo maravilhoso para que o Senhor possa falar conosco. Entenda, querido, que é algo muito profético que temos aprendido aqui sobre a figura do Espírito Santo, pois Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que o Espírito Santo pudesse hoje habitar em nós. Amém? Então vamos fazer uma oração em concordância, consagrando o nosso tempo e consagrando a nossa mente para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos-nos mais uma vez à Tua disposição, eterno Pai, pois gostaríamos, Senhor, de compreender os Teus segredos, de compreender quem o Senhor é, cada vez mais. Sabemos que nem tudo o Senhor revelará, mas aquilo quanto nos é cabível conhecer, que possamos aprender e desfrutar cada vez mais, que possamos entender e apreciar a pessoa do Espírito Santo, valorizá-lo e principalmente ouvir a sua voz falar conosco, sendo ovelhas, sendo pessoas ensináveis para que o Espírito Santo tenha a trabalhar em nós. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Então, queridos, o que eu vou estar fazendo na aula de hoje, eu trouxe alguns versículos que a revista ela sugere como referência. Dentre alguns dos versículos, vou, durante a lição, até pedir a participação do nosso querido amigo Alex, e a sua participação também aí nos comentários, Quero que você participe e depois eu estarei lendo os comentários e nas próximas lições poderemos estar falando sobre o comentário que você deixou. Então, o texto-chave se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1, verso de número 5. Atos, capítulo de número 1, verso de número 5. E diz assim: pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então, queridos, a primeira coisa é a gente entender qual é a diferença entre o batismo com o Espírito e o batismo nas águas. Mateus 3,11 nos dará uma ideia, por exemplo, do que o batismo das águas é e o que ele nos traz. Vamos dar uma olhada? Mateus 3,11. Então, Mateus 3,11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, a fala está dizendo o seguinte: eu os batizo com água, para quê? Para mostrar que nós, no caso, nos arrependemos dos nossos pecados. Então, olha que coisa tremenda. Quando eu penso, por exemplo, no batismo, o batismo que nós temos que aderir, uma vez que nos convertemos, o batismo que nós temos que efetuar aqui dentro da igreja, a primeira coisa que a gente precisa fazer, automaticamente, é reconhecer que Jesus é Senhor. Quando eu reconheço que Jesus é Senhor, que Jesus ele é santo, que Jesus ele é maravilhoso, automaticamente eu começo a me ver como pecador. Eu vejo que Deus é santo e eu não sou santo. Eu vejo que Jesus ele é puro e eu não sou puro. E automaticamente, ao me ver nessa pequenez, eu me coloco numa condição de que eu preciso de mudança. E ao reconhecer essa mudança, eu tenho que exercer algumas atitudes. Então entenda, nada que eu faço dentro da presença do Senhor ou dentro do reino, eu não faço por eu querer um reconhecimento, eu não faço porque de repente eu estou
semeando ou tentando negociar com Deus. Eu faço porque Ele já fez algo por mim, e como eu quero demonstrar gratidão, eu tento entrar nessa santidade demonstrando o quanto eu sou grato. Jesus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Para agradecer, eu quero ter comunhão contigo. Para isso, eu tento me santificar. E o primeiro ato de santificação que uma pessoa ela exerce publicamente é o batismo. Pois muitas igrejas até estipulam a ideia de que quando você se batiza, nova criatura você é. Né? Eu lembro que da igreja que eu era, a gente brincava muito, né? A pessoa ia se batizar, a gente brincava, vai morrer, significando que aquela pessoa, ao batizar, ela começaria, a partir daquele momento, viver uma nova vida. Então, o batismo que João, né, João Batista, ele nos dá, é um batismo que ele vai nos dar sempre a ideia de arrependimento, renúncia e remissão. E entenda, as três coisas não são as mesmas coisas. Uma pessoa ela só pode se arrepender através de uma atitude. E o arrependimento ele demonstra que você realmente não quer viver aquilo que você havia vivido até o momento em questão. Mas a renúncia ela só pode acontecer no presente momento e é aquela coisa que vai acontecer diariamente. Às vezes o meu pecado que eu renunciei ontem volta para mim hoje e hoje eu não consigo vencer. Então o arrependimento ele é um momento único. Eu decido me arrepender, eu decido viver em prol de Cristo. Mas a renúncia, ela é diária. E uma vez que eu tenho um arrependimento genuíno, renuncio à minha vida, o que vem? A remissão. É aquele momento que a história do filho pródigo ilustra muito bem isso. Que o filho ele está todo sujo, ele está feito um mendigo. E quando ele encontra o pai o abraça, muda a identidade dele, coloca um anel em seu dedo, faz uma festa. Isso fala de remissão. Mas o mais tremendo, que é o que eu quero trazer para a lição de hoje, é que eu estou apenas descrevendo o batismo efetuado por João Batista. O batismo nas águas, aquele que acontece em todas as igrejas, né? E quando a gente fala, por exemplo, de batismo no Espírito, existem algumas coisas que são muito peculiares. Por exemplo, o batismo no Espírito, ele fala muito da questão de batismo com fogo. E é interessante porque a gente, né, mais do pentecostalismo, né, até essa galera da nova onda worship, fala muito, eu quero ser queimado, eu quero fogo, né, eu quero arder. Mas se você parar para analisar o que o fogo representa, ele representa justiça, ele representa purificação. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, do momento sacerdotal, de um sacerdote apresentando um sacrifício perante a Deus, quando o sacerdote colocava esse sacrifício no altar e o fogo descia sobre aquele sacrifício, o que acontecia com o sacrifício? Sumia. O fogo consumia completamente. Ou seja, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? De falar, Senhor, me consome com o teu fogo. Rapaz, vai ser fulminado aí mesmo. Mas a ideia central de o batismo com o Espírito Santo é purificar, capacitar e santificar. Então entenda que eu posso ser uma pessoa batizada nas águas e não necessariamente eu fui batizado no Espírito, com o fogo do Espírito. Eu posso às vezes ter sido batizado no fogo do Espírito, mas isso não significa que eu me arrependi, que eu renunciei às minhas vontades e que eu fui remido. São duas coisas diferentes. É por isso que o batismo nas águas acontecia muito antes da vinda de Cristo. Mas o batismo no Espírito Santo só pôde acontecer depois que Cristo morreu. Depois que Cristo morre e ressurge, alguma coisa acontece aí. Atos 10, 46, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, vai ilustrar muito melhor essa minha fala. Atos 10, 46. Então, Atos 2 vai falar da vinda, né, da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Só que, após a descida do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos vai narrar isso bem, de uma maneira bem legal para nós. Depois da descida do Espírito Santo, começam a acontecer coisas na Bíblia que até então não aconteciam. Coisas sobrenaturais. E aí, Atos 10 vai dizer isso para nós. Atos 10, 46 vai dizer assim, ó.
pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Ou seja, Pedro está dizendo aqui que não é a mesma coisa. Que eles foram batizados com o Espírito Santo, e que será que por eles terem sido batizados com o Espírito Santo, haveria problema em ser batizado com água? E no verso 48 ele vai dizer: então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Aqui, para vocês entenderem melhor, né, o que está acontecendo, Pedro ele estava pregando para os não-judeus. E de repente, o Espírito Santo desce sobre os não-judeus e eles começam a falar em línguas de fogo, igual tinha acontecido no dia de Pentecostes com aqueles que eram judeus. Só que aí, tem um problema. Peraí, Alex, calma aí. Eu sou judeu. Eu fui escolhido. A minha genealogia é de Abraão. Eu vivi o Pentecoste. O Alex não, o Alex é gentil. O Alex, se bobear, não sabe nem quem foi Abraão. Então, peraí, como é que o Alex, sendo gentil, pode receber o mesmo Espírito que eu recebi e pode ser batizado nas mesmas águas? Não, está errado. Então, Pedro, ele está querendo dizer isso aqui para a gente. E olha que coisa tremenda. A primeira coisa que eu destaco dentro desse versículo que eu estava meditando, e eu achei isso tremendo, eu falei, não, vou falar isso. Queridos, nós gostamos muito de louvar, de adorar, de orar. Mas se você ler, na minha linguagem de hoje não fala, mas dentro do contexto você vai entender onde eu quero chegar. O momento descrito em Atos 10, em que o Espírito Santo vem sobre essas pessoas, Pedro está pregando. Pedro está falando da Bíblia. Ele não está cantando um hino de um corinho de fogo. Ele não está cantando uma canção worship. Ele não está falando em línguas. Ele não está entregando profecia. Ele não está rodando no manto. Ele não está pondo a mão em ninguém. Ele simplesmente está falando da Bíblia. Talvez hoje a nossa igreja não vive um verdadeiro avivamento porque a gente tenta de todo jeito, menos com a Bíblia. A gente tenta fazer evento, e tenta chamar cantor de fora, e chama pregador que prega em várias línguas diferentes, e chama fulano, ciclano, beltrano, e nada acontece. Se a gente ver os avivalistas como John Wesley, por exemplo, os cultos dele, Alex, a palavra, sabe o que ele fazia? Ele abria a Bíblia e lia do jeito que a Bíblia estava escrita, sem explicar, sem revelar, ele só lia a Bíblia. E ele foi um dos maiores avivalistas que nós já vimos, que é o fundador hoje da Igreja Metodista, John Wesley. Então, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, querido, é muito mais do que o falar em línguas. É muito mais do que simplesmente eu sentir um arrepio, um calor na espinha, ou, como muitas igrejas acontece, cair na unção, entregar profecia. É algo muito além disso. O fogo do Espírito Santo, ele é para purificar, para capacitar e para santificar. 1 Coríntios 12, 1, 10, vai nos dizer sobre alguns dons do Espírito. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. E aí ele vai falar sobre alguns dons, a partir do verso 5, deixa eu ver, não, mais para frente. A partir do verso 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Então quem é que dá os dons do Espírito? Deus. Para usar aonde? Deus quer. Então entenda, o seu dom não é para você ser mais bonitinho ou ter um destaque maior não, viu? Os dons que o Espírito Santo nos dá. Prova de presença de Espírito ou discernimento de Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, poder para curar, poder para fazer milagre e dom de anunciar a mensagem de Deus. Esses são os dons do Espírito, ou seja, não é para todo mundo que Deus dá sabedoria. Palavra de sabedoria.
Não é para todo mundo que Deus dá palavra de profecia. Não é para todos que Deus dá discernimento do Espírito. Isso são dons do Espírito. Mas se você for para Gálatas 5:25, onde fala dos frutos do Espírito, você verá que é para todos. Acompanhe comigo. Eu estou querendo dizer, querido, que a evidência que você foi batizado no Espírito Santo não é o discernimento do Espírito. Não é o dom de profecia. Não é a sabedoria. A evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é o amor, é a paz, é a bondade, é o domínio próprio, que são os frutos evidentes em Gálatas 5. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós só podemos ser batizados a partir do momento que eu reconheço o meu pecado e reconheço que preciso ser remido. Esse é o batismo nas águas. O batismo do Espírito Santo, querido, é algo que, quando eu busco a presença de Deus, quando eu entendo o quão complexo é e o quão importante é eu ter o Espírito Santo na minha vida, nessa busca, o Espírito Santo ele vem sobre mim em um momento que a gente pode até considerar como um ápice da vida cristã. E isso eu penso que é algo muito pessoal, né? Meu pai, ele narra, por exemplo, que na época dele, para você subir, acho que o Alex é dessa época também, para você receber um cargo, se eu não me engano, acho que era a partir do presbitério, se eu não me engano, você tinha que falar em línguas. Você jamais seria ungido pastor se você não falasse em línguas. Era um critério das denominações. E aí, por exemplo, hoje em dia, algumas congregações mantêm isso, mas aí eu te pergunto, não estou dizendo que seja incorreto, mas como é possível alguém subir ali e pregar de amor sem manifestar esse fruto? Então eu não estou falando só do falar em línguas, eu estou falando de todos os frutos. Eu acredito que ao consagrar alguém na igreja, ao entregar um cargo para alguém na igreja, deveria ser feito essa análise. Porque os frutos do Espírito, querido, eu penso que hoje eles seriam muito mais úteis do que uma palavra de sabedoria, do que uma profecia. Se eu vejo alguém em pecado, eu penso que o amor e a compreensão é muito mais eficaz do que uma profecia condenando aquela vida. Olha, você desse jeito que você está aí, ó, para você é inferno, viu? Velho e caixão preto, é profecia. Profecia de Samuel, de Isaías, Jeremias, rapaz, comecei a ler o livro de Jeremias, é só cajadada, entendeu? É só correção, é vara mesmo, porque Deus corrige quem ama. Porém, quando a gente fala de exercer os frutos do Espírito, porque eu já fui batizado, amém? Vocês já foram batizados com o fogo do Espírito Santo. A evidência disso não é o rodopiar no manto, não é o entregar profecia. A evidência maior é o amor, é o domínio próprio, é a paz, é a paciência. É isso que evidencia. Mas entenda que tanto Gálatas 5 quanto Coríntios 12, que fala dos dons do Espírito, ambos apontam para o batismo no Espírito Santo. São evidências de tal. Já estou concluindo, queridos. Dentro da questão de arrependimento, eu pedi ao Alex, né, que meditasse sobre arrependimento, sobre santidade, e eu gostaria que nesse momento ele compartilhasse o que o Senhor falou ao coração dele, né, colocasse isso, pois eu entendo que é muito importante, querido, a você que me assiste, aos jovens, né, pegue essas referências que eu estou dando para você, que eu citei aqui, e estude durante a semana, porque esse momento dessa gravação é a minha opinião, é a revelação que o Senhor falou comigo. O que está na revista dominical é o que o Senhor revelou e falou com o autor do mesmo. Nós vimos aqui, pela graça do Senhor, compartilhar o que nós entendemos. Mas uma vez que você tem a Bíblia na sua casa e a referência, vá você mesmo a verificar a veracidade dos fatos. Questione, pergunte. Deus, ele não quer que eu seja um intermediário para você ter intimidade com ele. Simplesmente, eu como professor aqui, venho e compartilho algo que o Senhor falou ao meu coração durante a semana, e algumas referências que você possa meditar para abordar esse assunto em questão.
Mas eu te convido durante a sua semana, confira cada referência citada, não só na escola bíblica dominical, mas também no seu culto, no culto da palavra, no culto de ensino. Chega na sua casa, pega as referências que você anotou e vá lá verificar, vá lá meditar. E eu creio que o Senhor trará novas revelações, pois a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Boa noite a todos. Feliz de estar aqui. Eu quero aqui, rápidas palavras, só dar uma pincelada aqui do que eu entendi. E estamos falando do Espírito Santo, né, do batismo em águas. E dentro do que o Wendel me passou aqui, 1 Coríntios 6:11, né? E aí, começando do 6:1, que é o começo, a gente vê que aqui Paulo, nesse versículo, ele instrui os coríntios a deixarem de levar suas discussões aos tribunais pagãos, né? E aí ele atribui várias coisas, porque irmão contra irmão brigam, e aí eles querem, dentro de vamos supor, dentro da igreja aqui, a gente tem os nossos conselheiros, que são os presbíteros, os pastores, e aí ali eles levam para estes pastores, para que ali possa ser resolvido, mas dentro disso eles atribuem a causa, ganha, e assim tudo resolvido, mas ainda eles não aceitam, aí passa para outra, e assim vai indo, vai passando, até que chega um certo momento que ele vai no ápice, que aí leva para os pastores presidentes para ser resolvido, como se fosse isso, é um exemplo. E aí também dá aquela definitiva resposta, falando que está resolvido ali entre os irmãos da igreja, e mesmo assim eles não aceitam, eles resolvem levar para fora da igreja, no juiz cívico, e ali escandalizar, né? Fazer com que aquilo que ali aconteceu dentro da igreja seja escandalizado. Então Paulo vem dizer aqui nesses versículos para que os irmãos não façam isso, resolvam entre si, né? Dentro da igreja, para que a igreja não seja escandalizada. Então, dentro disso aqui, a gente vê que ele vem falar que a gente somos o templo do Espírito Santo, e a gente não pode ter contenda, não pode ter desavença, não pode ter brigas. Então o que acontece? Isso daqui tudo fala a respeito do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, estamos desse jeito, levando tudo isso, como que o Espírito Santo vai habitar em nós? Então precisamos, como ele falou aqui no último versículo, neste versículo Paulo usou 3 termos para descrever a conversão dos coríntios. Em tempos, todos os verbos indicam uma ação no passado que está completa. Lavados significa espiritualmente. E purificados por Deus. Justificados significa separado como um povo de Deus. E por último aqui, ele declara os justos por Deus a causa da obra de Cristo na cruz. Se Cristo morreu por nós, por que nós vamos fazer isso? Por que nós vamos ser desse jeito? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, como o Wendel falou. E para que ele possa manifestar a sua glória, nós precisamos deixar tudo isso de lado. Confusão, contenda, dissensões, outras coisas, bebedice. Tipo a gente nos lavar de si mesmo e ser uma nova pessoa. Para que o Espírito Santo possa habitar, e aí vem onde ele vai usar nós com os dons. Mas para que tudo isso nós precisamos deixar. Como ele disse, nós nos batizamos, as coisas velhas se passaram, e hoje nós somos uma nova criatura. Então que nós possamos ser uma nova criatura. E dentro disso aqui, possamos ser lavados, santificados e justificados. Amém? Glória a Deus. Vocês que estão aqui, tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem colocar? Se vocês tiverem, já preparam aí que eu vou abrir para vocês perguntarem, tá bom?
Então, gente, vocês veem, né, como é maravilhoso, Alex, isso que você falou, porque a conclusão da aula tá bom, eu entendi o que é batismo nas águas, eu entendi o que é batismo no Espírito. Eu entendi que o batismo nas águas serve para me levar ao arrependimento, certo? Para que eu viva uma renúncia e automaticamente o Senhor possa me remir. E entendi que o batismo no Espírito Santo, certo? É para me purificar, capacitar e santificar. Mas entenda que tudo isso ainda tem uma finalidade muito maior. Lucas 24, capítulo de número 46 em diante. E disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciado a todas as nações, começando a Jerusalém. Olha só, então através de Cristo é que eu posso ser levado ao arrependimento e ser perdoado. Tá vendo? Do batismo ali. Então, por causa de Cristo, o meu batismo nas águas agora tem sentido. Não é só um banho. É através de Cristo que ao me batizar, eu posso ser remido, sou levado ao arrependimento e consigo dia a dia renunciar. Amém? Mas olha só, uma vez que Jesus ele morre, e isso, né, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João vai falar bem claro isso. Cristo ele diz que era necessário que Cristo morresse para que ele pudesse enviar o Consolador. Não vou abrir nenhum outro versículo, vou continuar a leitura. Verso de número 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Então, queridos, entenda. Por que eu preciso me arrepender e ser levado ao arrependimento, renunciar e ser remido? Para ser testemunha. Por que, como o Alex falou, aqui no nosso meio nós temos que resolver as nossas intrigas entre a gente, porque nós temos que ser testemunhas. A nossa vida tem que apontar para Cristo. A minha forma de viver tem que demonstrar que Deus é bom. Porque entenda, querido, hoje, quando eu evangelizo alguém, eu estou mostrando um produto. Eu estou vendendo Jesus. Certo? Alex, Jesus mudou minha vida, Alex. É mesmo, ainda? Mudou. Aí eu saio lá fora, eu estou fazendo as mesmas coisas. O que o Alex vai pensar? Esse Jesus aí não muda nada não, hein? Tá com nada, hein? Mas entenda, querido, quantas vezes eu digo de boca que Jesus transformou minha vida, mas continuo fazendo as mesmas coisas. Então não estou sendo testemunha. E principalmente, verso 49. E eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então, tudo isso que nós aprendemos na lição número 3 de hoje, se resume a duas necessidades que todo cristão tem que ser. Quando o Espírito Santo nos batiza, ele nos batiza para que nós sejamos testemunha e para que recebamos poder. Qual tipo de poder? Sabedoria, profecia, discernimento de espírito, fé, que está em 1 Coríntios 12, 11. Não é poder de fazer mágica, de quebrar paredes, poderes místicos de bruxaria, não é isso. E simplesmente poderes que vão me ajudar a guerrear nas regiões celestiais para que eu consiga ser testemunha. Porque você jamais conseguirá ser testemunha do amor de Cristo na sua própria força. Você vai dizer que é fácil viver em santidade, Alex? Não é. Mas sabe qual é o principal poder? Está em 1 Coríntios 12, 10. O principal poder que o Espírito Santo nos dá para que nós consigamos viver em santidade, alguém sabe me dizer? Está em Coríntios 12, do 1 ao 10. Alguém sabe? Alguém arrisca? O principal dom do Espírito, queridos, é a fé. O principal fruto do Espírito é o amor.
amor e o principal dom, fé. Sem fé e sem amor, de nada vale. Sem a fé você não consegue crer e nem viver naquilo que está escrito. E sem amor, jamais você conseguirá ser testemunha. Jamais eu conseguirei, Alex, resolver os nossos problemas, as nossas picuinhas internas aqui, se não for por amor. Jamais eu vou conseguir te aceitar com as suas diferenças, se não for por amor. Gálatas 5 vai dizer isso, e Paulo ainda reforça, que eu poderia ganhar o mundo inteiro, eu poderia falar muito bem, eu poderia ser a pessoa mais feliz do mundo, se não tivesse amor, de nada valeria. E de que a fé sem obras é morta. Então entenda, eu tenho que ser batizado nas águas, é um critério que a minha igreja impõe, é um critério que o próprio institucionaliza, vou mudar a palavra, né? A própria instituição eclesiástica, ela coloca dentro, né, das nossas doutrinas que eu e você precisamos ser batizados, porque através do batismo eu vou demonstrar que eu me arrependi. Para quem? Para as outras pessoas. Ah, mas eu não preciso mostrar para ninguém, Alex. Precisa sim, eu tenho que ser testemunha. Lucas está dizendo isso. Eu tenho que ser testemunha. Tô nem aí para o que os outros pensam. Tem que estar sim, você tem que ser testemunha. Cada um com seus problemas. Ah, cuidar da sua vida. Que minha vida aqui é no tete a tete com Deus. Deus sabe. Ele sabe, mas você tem que ser testemunha. É importante que a pessoa que está ali fora veja em você a glória de Cristo. É fácil? Não é nada. E para que eu exerça o poder que Deus me dá, que é este poder descrito através dos dons do Espírito, sem a fé de nada adianta. Como é que eu posso exercer uma palavra profética se eu não creio naquilo que eu estou dizendo? Ou naquele que me deu a mensagem para entregar? Então, queridos, a lição de hoje ela falou basicamente sobre a diferença entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. O batismo nas águas te leva ao arrependimento, faz com que você renuncie à sua antiga vida e te dá um acesso à remissão que Jesus te dá. Mas o batismo no fogo, que é o batismo vindo pelo Espírito Santo, vindo no dia de Pentecostes e em Atos 10, é um fogo que vem para purificar, capacitar e santificar. Mas os dois batismos são para que você seja testemunha e para que seja derramado sobre a sua vida poder. Amém? Então essa foi a lição de hoje. Quero abrir aqui para os nossos participantes presenciais. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se eu puder ajudá-los, fiquem à vontade. 1 minuto. Eu vou tentar esclarecer aqui a minha pergunta, senhora. Então, o dom de falar em línguas é um fruto de eu ser batizada no Espírito Santo. Necessariamente, se eu não falo em línguas, não quer dizer que eu não sou batizada com o Espírito Santo. E já vou aproveitar para já deixar mais uma outra pergunta. Então, eu não consigo alcançar a minha salvação, alcançar o meu lugar no céu, vamos dizer assim, se eu não sou batizada com o Espírito Santo. Tá, vamos lá. Quando eu sou batizado, tanto nas águas quanto no Espírito Santo, eu carrego algumas evidências. Que aí foi que eu falei dos dons do Espírito e dos frutos. O falar em línguas, biblicamente, dentro do que eu li, ele não entra como nem dom do Espírito, nem como fruto. Foi uma evidência, e a palavra vai dizer como línguas de fogo. A palavra de Atos 2 não fala de línguas angelicais. Ela vai dizer que as pessoas falavam em línguas como de fogo. É isso que está em Atos 2. Vocês podem abrir aí e verificar. Então, o que vai evidenciar se você for batizado no Espírito Santo, não é o dom de línguas apenas. O dom de línguas, por exemplo, e Paulo fala isso, ele é, não vou dizer assim inútil, mas ele não tem eficácia para o reino. Porque Paulo ele vai dizer que quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Mas quando você profetiza, você edifica aos outros. O dom do Espírito é profecia. O falar em línguas, não. Porque tudo que o Espírito ele faz, não é para você, Carol, enquanto pessoa individual. Tudo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, é para que você agregue no reino. Então, peraí, eu estou falando em línguas. Quem que está ganhando com isso? Só eu. E daí?
Agora, Paulo vai dizer, se quando você fala em línguas, tem alguém do seu lado que traduz, aí beleza. Aí sim o Espírito Santo está sendo usado. Mas a tradução também é um agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa capacidade. Então, o ponto é, primeiro para eu te explicar essa questão do dons de língua. Não pense assim, eu não fui batizado com dons de línguas, então eu não tenho o Espírito Santo, eu não fui batizado. Não, coloca outro critério. Será que quando tudo está pegando fogo, eu consigo ter domínio próprio? Será que nessa pandemia eu tive paz? Eu penso que essa evidência é muito maior do que falar em línguas, até porque, queridos, convenhamos, qualquer pessoa pode aprender a falar em línguas. Isso não significa que o que ela está fazendo é dirigido pelo Espírito. Não estou julgando ninguém, só estou colocando uma forma de você enxergar. Agora, amor, gente, isso é inquestionável. Não tem como questionar. Você vê às vezes uma pessoa sendo injustiçada, aquela pessoa sofre, o Alex me faz uma injustiça e mesmo assim eu vou lá, abraço o Alex e trato ele igual. Você está vendo o que o Alex está fazendo para mim e mesmo assim eu não mudo com ele. Isso não é um amor que vem de mim. Você está vendo às vezes a pessoa desempregada, passando fome e com paz. Fala, mas não dá para entender isso. Realmente, porque o fruto do Espírito não tem como a gente entender. Então essa é a primeira coisa. Com relação à salvação, a questão da salvação ela é um assunto muito complexo. Porque eu não conseguiria te dizer o que é salvação em uma fala. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. A única coisa que a Bíblia nos diz que a gente tem que fazer para ser salvo é crer que Cristo é o meu Salvador. Só. Eu não preciso fazer mais nada. Aí você deve estar se perguntando, então é muito fácil, né, Alex? Pô, aí Jesus, você é meu Salvador. Pum, estou salvo. Não. Tudo que a gente faz dentro da presença de Deus tem que ter fruto. É por isso que diversas vezes na Bíblia você vai ler a palavra árvore, semente e fruto. Como é que eu posso mostrar que eu sou salvo se na minha vida você não vê diferença nenhuma entre quem está lá no mundo? Então, do mundo eu já não estou salvo. Eu sou igual quem está lá. Se as minhas atitudes se parecem mais com o diabo do que com Cristo, do diabo então eu também não estou salvo. Então, você vai ter duas teologias, né? Falando sobre salvação. Não vou entrar nisso, que é uma teoria calvinista ou arminiana, também não vou entrar nisso. Venha no IBP que você consegue ter isso. Mas para concluir a minha explicação. Então, o dom de línguas, ele não é uma evidência muito forte sobre o batismo do Espírito Santo. Todas as evidências que vão fortalecer o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo, é o que está em 1 Coríntios 12 e em Gálatas 5. São essas evidências. Em nenhum desses livros ele vai falar sobre línguas de fogo. A segunda pergunta que você fez, sobre a salvação. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer em Cristo. Só que a Bíblia ela vai colocar condições. Quem vive em Cristo, nova criatura é. Aquele que ama Cristo, ama a minha palavra e guarda os meus mandamentos. Aquele que quer ser igual a Cristo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e aí me siga. Então, para eu ser salvo, eu não preciso fazer nada, só crer em Cristo. Mas se eu digo que sou salvo, as minhas ações têm que comprovar isso. Está explicado? Amém? Alguém mais? Alguma pergunta? Vocês? Alguém mais? Mislene, alguma pergunta? Glória a Deus. Bom, então, queridos, desculpe. Para concluir a aula de hoje, existem algumas coisas que é muito importante você entender. Existem outras que talvez a gente vai morrer e nunca vai entender, porque não nos é cabível compreender tais coisas. Se Deus é Deus, o dia em que eu conseguir compreender Ele deixa de ser Deus. Agora, o que eu preciso entender é simplesmente o que eu iniciei falando. Jesus morreu por mim. Jesus deu tudo por mim. Eu já estava condenado à morte eterna. Jesus, ele se sacrifica por mim e hoje eu tenho direito à salvação. Eu tenho direito à vida eterna. Mas o que a gente nunca para entender
é o seguinte: Romanos vai dizer que nós éramos escravos do pecado. O Senhor, Ele nos compra e nos faz cordeiros com Cristo, certo? Eu era escravo do pecado. Se Deus me comprou, o que aconteceu comigo? Eu fiquei livre? Eu continuei sendo escravo. É isso que a gente não entende. Eu acho, Alex, na minha cabeça, que eu era escravo do pecado. Deus me comprou, agora é eu que mando. Eita, eis que eu vejo um anjo vindo me servir. Ó Deus, já dizimei, cadê minha bênção? Mas peraí, eu era escravo do pecado. Deus me comprou, eu continuo sendo escravo, agora de outro Senhor. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele diz: olha, filho, não quero você como escravo, não. Você vai ser tratado igual a um filho meu. Só que é o seguinte, e Deus não vai precisar dizer isso para você. Jamais a gente pode esquecer da onde Deus nos tirou. Então é por isso que nós buscamos santidades. Santidade em Deus, é por isso que todos os dias a gente tenta entrar nesse padrão que não é fácil. É o Espírito Santo que nos ajuda. Todos os dias a gente tenta ser diferente do mundo. Para mostrar, olha mundo, eu saí daí, mas alguém me comprou. Alguém fez com que hoje eu não fosse mais escravo desse lugar. As minhas ações evidenciam isso. Isso é salvação. Entende? Mas o mais abençoado, e eu encerro a minha fala aqui, de tudo que eu falei aqui, queridos, é o Espírito Santo no dia a dia com você. Às vezes eu me pergunto, como um Deus tão grande pode se preocupar com detalhes tão insignificantes? Pois é, Ele se preocupa. Ele se preocupa com a roupa que você vai vestir. Ele quer ser consultado. Ele se preocupa com o jeito que você vai arrumar seu cabelo, o perfume que você vai passar. Você se vestiu para quem? Para vir aqui. Foi para mim? Foi para o Alex? Não. Todas as vezes que você vem aqui na igreja, você se veste para Deus. Olha, Senhor, eu vou pôr a minha melhor roupa. O que o Senhor achou? Se o Espírito Santo ele é uma figura atuante no seu dia a dia, tenha certeza que os frutos e os dons já estão sobre a sua vida. Só que você vai exercer no momento certo. Para quê? Para ser testemunha. Amém? Então, esta foi a aula de hoje, lição de número 3. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem com Deus. Na aula que vem estaremos falando ainda mais sobre o Espírito Santo. E, querido, eu te convido. É muito bom entender, mas é ainda melhor desfrutar. Experimente ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. E eu creio que tudo isso que nós falamos aqui, você irá experimentar sobrenaturalmente. E tenho certeza que muito em breve você virá aqui testemunhar sobre algo que a lição trouxe de bem para a sua vida. Fique com Deus. Tchau, tchau.